houve 5 revoluções, vamos ver se eu lembro aqui, na economia. 5 grandes revoluções científicas na economia. A primeira foi a riqueza das nações, e a todas essas revoluções se associa um grande livro, um grande manual. Primeiro, então, foi a riqueza das nações, do Adam Smith. O segundo foi David Ricardo, os princípios, 1817. Mudaram a maneira de se pensar a economia. Novo paradigma. O terceiro, que foi 1848. O quarto foi Marshall, os princípios do Marshall, 1890. E o quinto e último, Keynes. Então, vamos começar a falar aqui na Revolução. O trecho que eu dei para vocês lerem é um trecho que fala de ciência normal, principalmente, depois o pós-fácil, né? Então, os pedaços do livro a respeito da Revolução Científica não estão no Xerox. Então, a gente vai trazer aqui alguns pedaços só para formar esse quadro, fechar esse quadro. Então, como é que é uma revolução científica? Lê para a gente, Fernando, esse texto aí. Uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para substituí-la. O juízo que leva os cientistas a rejeitarem uma teoria previamente aceita baseia-se sempre em algo mais do que essa comparação da teoria com o mundo. Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar outro. E o juízo que conduz a essa decisão envolve a comparação de ambos os paradigmas com a natureza, bem como sua comparação mútua. Tá. Então, o que vocês destacariam aí nessa citação? Caterina? Que quando você rejeita um paradigma, você já tem que ter outro. Acho que essa é a parte mais importante. Essa é uma parte importante, quer dizer, para ter o rei deposto, você precisa ter um substituto, um sucessor, vamos dizer. E como vai dizer que esse sucessor não precisa estar acabado, perfeitinho, mas ele precisa ser uma promessa de sucesso, né? Ele precisa prometer, enfim, os cientistas precisam enxergar nele a possibilidade de superar aquele problema que eles estão tendo com as anomalias. Mais alguma coisa aqui? Não? Nem toda teoria também é um paradigma. Assim, Mas não. Sempre, o paradigma inclui sempre uma teoria, um sistema teórico. Com quem que ele está discutindo aqui? Qual é o fantasma? O fantasma não, o interlocutor dele aqui que ele está rebatendo? Popper, claro. Então não é só comparar. Não é só comparar a teoria com a natureza. Não é só testar empiricamente. É também comparar uma teoria com a outra. A teoria que está se propondo a ser o novo paradigma com a teoria anterior. Ver qual que funciona melhor. Tá? Então, no momento de crise, que frequentemente acompanha a mudança de paradigma, a revolução, eu já mencionei para vocês, Thomas Kuhn diz que existe uma grande insegurança profissional. Então, começam a proliferar diferentes versões de uma mesma teoria e existe uma insegurança profissional. E, Camila, lê pra gente aqui. Alguns homens foram levados a abandonar a ciência devido à sua inabilidade para tolerar crises, tais como os artistas, os cientistas, criadores precisam ser capazes de viver em um mundo desordenado. Descrevi em outro trabalho essa necessidade como atenção essencial implícita na pesquisa científica. Então, tem um livro dele que chama Atenção Essencial. Alguém tinha levantado a mão aí? Eu tinha só uma dúvida. Tipo, no caso do cisne lá do Popper, a teoria dele é que todos os cisnes eram brancos. Daí surgiu o cisne negro para falsear isso. Mas não necessariamente surgiu uma nova teoria que substituiu a teoria de que todos os cisnes eram brancos. O cisne negro era uma anomalia, do ponto de vista da teoria. Todo o esforço do cientista, agora analisando
na ótica de Thomas Kuhn. Todo esforço cientista é para encaixar aquilo. Não, então nós vamos rever nossa teoria, isso é um mero acréscimo. Tá? Não precisamos reformular drasticamente, fazer uma mudança revolucionária na nossa teoria. A gente consegue acomodar, porque afinal cor não é uma coisa tão essencial. Tá? Mas sempre, mesmo quando existe uma descoberta que realmente abala os fundamentos daquele paradigma, a tendência dos cientistas não é não reconhecer isso. E é o que eu mencionei na aula passada a respeito da invisibilidade relativa das revoluções. Tá? Bom, então, aqui ele está dizendo o seguinte, tem gente que nessa crise não resolve mudar de rumo, né? Não consegue ficar naquela comunidade sem aquela certeza. Gente que precisa muito de certeza, é uma análise psicológica que ele faz. Cientista que precisa, não, tem que ser certo. Esse negócio de ficar pode ser, como pode não ser, ou é mais ou menos e tal, não me satisfaz. Eu procurei aqui conforto e segurança. No encontro, vamos mudar de rumo como o engenheiro que virou suco lá da Avenida Paulista. Não sei se vocês conhecem, tem um bar, até pouco tempo existia na Avenida Paulista, famoso, que se chama o engenheiro que virou suco. Foi um engenheiro que cansou da engenharia, não aguentava mais pensar daquele jeito quadrado. Enfim, acho que eu estou tentando ver o que ele achava, não estou dizendo que eu acho isso. E aí resolveu abrir uma lanchonete de sucos e ficou rico com isso. Tá? Então, mais ou menos isso. Quer dizer, o cara que não consegue viver com a dúvida, né? Não consegue conviver num ambiente de dúvidas mais radicais. É claro, duvidinhas pequenas, tudo bem, o cara aguenta, mas não dúvidas grandes. E essa é a tensão essencial. Essencial porque realmente ela está sempre presente. Em potência, pelo menos, ela está sempre presente. Lê para a gente, Antônio. O termo ciência está reservado em grande medida para aquelas áreas que progridem de uma maneira óbvia. Mais do que em qualquer outro lugar, nota-se... Alguém consegue ler? Isso claramente nos debates recorrentes sobre a Tá bom. Então... cientificidade de uma ou outra ciência social contemporânea. Por exemplo, talvez seja significativo que os economistas discutam menos sobre a cientificidade do seu campo de estudo do que profissionais de outras áreas da ciência social. Deve-se isso ao fato de os economistas saberem o que é a ciência, ou será que estão de acordo a respeito da economia? Certo. Então aqui é só um pedacinho, eu selecionei um pedacinho que ele fala da economia. Né? Em relação às demais ciências sociais, os economistas são mais autoconfiantes, vamos dizer assim. Ou então eles não sabem o que é ciência e estão iludidos. Né? É mais ou menos essa suspeita aí. Bom, aí tem uma grande discussão em relação à teoria, à perspectiva de Thomas Kuhn, que é quando ele diz o seguinte: quando se instala uma revolução científica, os paradigmas que se sucedem são incomensuráveis. Essa é uma grande discussão, dos pontos bastante debatidos da perspectiva dele. E aqui ele está tratando dessa questão, já no final do livro, para tentar rebater esse tipo de questionamento que é feito. Adriano, lê para a gente. Não tenho dúvidas, por exemplo, de que a mecânica de Newton aperfeiçoou a ode de Aristóteles e de que a mecânica de Einstein aperfeiçoou a de Newton, enquanto instrumento para a resolução de quebra-cabeças. Mas não percebo nessa sucessão uma direção coerente de desenvolvimento ontológico. Ao contrário, em alguns aspectos importantes, embora de maneira alguma em todos, a teoria da relatividade de Einstein está mais próxima da teoria de Aristóteles do que qualquer uma das duas está da de Newton. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, Adriano? Está dizendo que, apesar de ter havido um desenvolvimento óbvio de uma para outra, não necessariamente a do Einstein se parece mais com a do Newton e a do Newton com a do Aristóteles em alguns aspectos. Certo. Quer Einstein dizer, não há aquela desenvolvimento. Por exemplo, poderia a do Einstein ter vindo logo depois da do Aristóteles, nesse momento. Pelo menos num sentido.
em alguns aspectos importantes. O que mais? O que você está dizendo? Não, eu falei que eu pensei que ela não é um desenvolvimento linear, assim, quer dizer, um atrás do outro e tem essa sequência de que logo vai ter isso depois. A ideia é que não existe o desenvolvimento por acumulação, né? Então, existe progresso, uma grande questão assim, existe progresso dentro da ciência normal, claramente, né? Em relação a um ponto de partida, não existe progresso em direção ao céu, por exemplo. Não existe uma dimensão escatológica, como se diz, nesse progresso. E do ponto de vista da estrutura, do conteúdo dos termos, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, em alguns pontos, ela se aproxima mais de Aristóteles do que de Newton, que está no meio do caminho, né? Então, por que os paradigmas são incomensuráveis? Porque é exatamente isso. O que é planeta para Ptolomeu não é planeta para Copérnico. Portanto, o conceito de planeta tem um significado diferente nas duas concepções. Incomensuráveis não quer dizer... Então, elas não têm um denominador comum, ou uma linguagem comum. Que então sejam só acréscimos que você vai fazendo. E nesse sentido, tem problemas de tradução. Como é que eu traduzo a mecânica de Aristóteles em termos da mecânica de Newton? É uma coisa, ou de Einstein, é uma coisa completamente difícil. Antônio. Mas, por exemplo, o paradigma do Einstein, ele consegue explicar corpos muito pequenos ou muito grandes, coisa que o paradigma do Newton não consegue. Então, o paradigma apresenta evolução. Ele diz que pode acontecer isso também, mas que talvez em algum setor o outro seja superior. Por exemplo, sei lá, um sintoma disso é que o paradigma de Newton ainda é usado para finalidades práticas de tecnologia, né? Então, o engenheiro vai construir uma ponte, ele se apoia em Newton, né? Nesse sentido, esse progresso não é uniforme, não é em todos os aspectos. É uma discussão, entende? Como eu disse, ele é acusado de relativismo. Então, ele está se defendendo dessa acusação de relativismo. Assim, não é que qualquer coisa serve, porque, no limite, os que o acusam de relativismo dizem assim, ele está falando assim, ciência é o que os cientistas fazem. Suas besteiras, suas coisas certas, não importa. Economia é o que os economistas fazem. É isso. Tá? Então, ele está dizendo, não é tanto isso. Eu acho que as práticas têm uma influência violenta sobre o conteúdo das teorias, mas não é apenas isso. Está tentando se defender, está se defendendo. Então, os paradigmas são incomensuráveis, isso quer dizer que eles sejam incomparáveis? Não é bem. Bom, também tem uma característica assim. Thomas Kuhn é muito mais flexível quando ele recebe críticas do que Popper. Popper, quando recebe críticas, fica mais forte ainda, mais enfático ainda naquilo que ele pensa. Então, o Kuhn, ele flexibiliza. Pode ser. Pode ter momentos da ciência normal que existam muitos paradigmas e não só um, porque, por exemplo, a transição para a mecânica de Newton ela foi muito lenta, né? Levou 100 anos até se formalizarem aquelas fórmulas matemáticas, enfim. Aí ele diz, nesse meio tempo, podia haver mais de um paradigma. Isso pode acontecer. Bom, então é isso daí. Bom, e finalmente assim, nesse pedaço, o último trecho, que é justamente o pós-fácil, em que Thomas Kuhn volta a descrever o que seja paradigma, volta a falar de paradigma e dos componentes desse paradigma. Então, esse é um pedaço que tem um ponto muito importante, além dessa defesa aqui da acusação de relativista, que é essa definição melhor que ele dá de paradigma. Então, fundamentalmente, ele diz assim, olha, paradigma é um conceito guarda-chuva. Ele abriga vários conteúdos, vários sentidos, né? Porque, eu acho que eu já mencionei isso, teve uma discípula dele que disse, eu posso dar mais de 20 sentidos diferentes de paradigma no texto de Thomas Kuhn.
ele concorda com essa crítica, ele aceita essa crítica, fala assim, a única besteira que você está fazendo nessa argumentação é dizer que é um conceito unívoco, só tem um sentido. Eu nunca falei isso. Ele, de fato, tem vários, ele abriga vários conteúdos, portanto, é um conceito guarda-chuva. E começa a descrever, uma por uma, os tais componentes dos paradigmas, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui em seguida. Então, uma definição abrangente de paradigma é matriz disciplinar. Por que matriz? Por que disciplinar? Matriz porque é um composto de elementos de vários tipos, né? Então, esses elementos estão inseridos numa matriz. E disciplinar, pura e simplesmente, porque faz parte de uma única disciplina, de um campo específico da ciência. Então, essa matriz inclui as generalizações simbólicas, ou, em outros termos, as leis. Por exemplo, a segunda lei de Newton, força é massa versus aceleração, alguma coisa assim. Tá, então, essas leis de cada campo da ciência, de cada disciplina, frequentemente expressas em termos simbólicos, mas não necessariamente, você pode ter uma lei, a cada ação corresponde uma reação igual ao contrário. Também seria uma lei expressa em palavras. Né? Então, a posse, o fato de um campo de estudo ter um número grande de generalizações desse tipo, amplamente aceitas, é um sinal de maturidade daquele campo da ciência. E, portanto, as ciências que já percorreram, já avançaram, quer dizer, que tem uma longa história, elas têm também vários tipos de leis aqui que estão aceitas. Por exemplo, bom, aí alguém perguntou uma vez se a questão da racionalidade na microeconomia, né, do agente racional, seria um tipo de generalização desse tipo. Pode ser pensada nesses termos. Aliás, dá para prosseguir esse tipo de levantamento da literatura que tenta absorver, olhar a economia à luz dessa perspectiva de Thomas Kuhn, mas acho que eu não terei tempo de fazer isso. Bom, então, o segundo elemento dos paradigmas são esses compromissos metafísicos ou as crenças metafísicas que estão na base de um determinado paradigma. Então, só para dar algum... Bom, então esse é um compromisso coletivo. Quer dizer, todos os membros daquela comunidade estão comprometidos, eles compartilham aquela crença ou aquela ideia. Só para dar alguns exemplos, o calor é a energia cinética das partes que constituem os corpos. Todos os fenômenos de percepção são ocasionados pela interação de átomos qualitativamente neutros no vazio. O circuito elétrico pode ser encarado como um sistema hidrodinâmico em estado de equilíbrio. As moléculas de um gás comportam-se como pequeninas bolas de bilhar elásticas movendo-se ao acaso. Vamos pegar esse último compromisso aqui. As moléculas de um gás compostas como pequeninas bolas de bilhar elásticas. Então, aqui se está comparando gás com bola de bilhar. Uma parte interessante desses compromissos é justamente que muitas vezes eles se apoiam em analogias ou metáforas. Elas se comportam como se fossem bolas de bilhar.
Né? Então, se faz uma analogia entre um território e o outro território, entre um contexto e outro contexto. E essa analogia está incorporada, né? Sabe-se que é uma analogia, mas ela está incorporada naquela comunidade, faz parte das crenças daquela comunidade. Só abrindo um parêntese aqui, por exemplo, tem um metodólogo da economia chamado Mirowski, Phil Mirowski, um indivíduo muito polêmico, mas um americano muito polêmico, mas muito interessante. Ele defende assim entusiasticamente as suas posições, que tem um livro que chama More Heat Than Light. Não sei se alguém já ouviu falar. Que ele se diz que ele critica a economia por se apoiar na física, mas sobretudo por se apoiar numa física ultrapassada, termodinâmica, não sei o quê, noção de uma física do século XIX. Então ele diz, já que precisa se apoiar na física, por que não vai mais para frente? Em outro livro ele critica a economia por se apoiar na biologia, enfim, mas ficamos com esse por enquanto. O que ele está dizendo é que os conceitos da economia estão muito associados, tem uma analogia, quer dizer, os economistas estabelecem uma analogia forte com o conceito de elasticidade. Então, o conceito de elasticidade com as ideias da física do século XIX sobre o movimento. Né? Então, isso daí faz uma crítica grande desse conceito. Portanto, esse tipo de apoio, esse tipo de dependência da física do século XIX traz mais calor do que luz para a economia, daí o título do livro, More Heat Than Light. Tá? Então, esses são os compromissos metafísicos. Então, ele está dizendo, e nesse ponto ele não está contradizendo Popper, dizendo o seguinte, que a economia tem, que uma ciência tem certos compromissos de ordem metafísica, né? Que são aceitos, né? Não são colocados em questão.